Senhora presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, senhores e senhoras, eu tenho aproveitado a oportunidade da tribuna da Câmara Municipal para ler os editoriais da plataforma Contra Poder, que eu tenho ajudado a viabilizar junto com outros companheiros do PSOL, independentes, militantes de outros partidos políticos, que pretendem ser um porta-voz, uma plataforma para a esquerda radical. Hoje eu gostaria de ler o artigo do professor Mauro Luiz Iazzi, que é educador popular do NEP 13 de Maio, professor associado da Escola de Serviço Social da UFRJ e pesquisador do NEPEM, e também membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. A crise de uma estratégia. Nosso maior problema é que a crise em que estamos não é uma mera crise política conjuntural, mas a crise terminal de uma estratégia que, tendo se desenvolvido plenamente, encontrou seus limites intransponíveis. Uma estratégia é o caminho escolhido por forças políticas que procuram transformações sociais. É a forma como se espera combinar as ações realizadas para atingir o objetivo esperado. No entanto, ela não pode ser compreendida pela pura intencionalidade dos sujeitos e dos protagonistas políticos em cada momento, uma vez que é também a expressão de uma época, de seus acúmulos e certezas, de uma certa leitura de nossa formação econômico-social. A estratégia que predominou em nossa época é a democrática popular, e seu protagonista é, sem dúvida, o Partido dos Trabalhadores. Ela se fundamenta em 3 convicções. A. O desenvolvimento do capitalismo brasileiro deixou de realizar tarefas da Revolução Burguesa: reforma agrária, desigualdades regionais e sociais, consolidação de uma ordem democrática e etc. B. Estas tarefas não podem ser enfrentadas em aliança com uma suposta burguesia nacional e têm por protagonistas as classes populares, trabalhadores do campo e da cidade e demais setores explorados pelo capitalismo. C. O caminho da realização da estratégia, o que chamamos de via, seria o acúmulo de forças que combinaria um forte movimento de massas com acúmulos institucionais que culminaria na chegada à presidência da República para realizar um conjunto de reformas apresentadas no Programa Democrático Popular, antimonopolista, antilatifundiário e anti-imperialista. Nossa afirmação de que essa estratégia se realizou tem seu fundamento na constatação de que, por uma série de fatores que não cabe aqui avaliar, construiu uma correlação de forças que permitiu chegar ao governo federal em 2002. No entanto, as condições em que chega ao governo levou o PT a sacrificar o Programa Democrático Popular em nome da chamada governabilidade, de forma que se esperava continuar o acúmulo de forças agora no ponto estratégico do governo, ampliando as alianças, primeiro ao centro e depois à direita, rebaixando o programa para medidas que visavam atenuar as manifestações mais agudas da miséria absoluta, ao mesmo tempo em que garantiam o patamar dos lucros dos segmentos monopolistas. A contradição fundamental seria, então, que uma estratégia que se fundava na constatação de que não poderia haver alianças com a burguesia, agora só poderia se desenvolver se realizasse essa aliança através de um pacto social e um governo de conciliação de classes. O desenvolvimento prático desse caminho, que priorizou a governabilidade como via de desenvolvimento da estratégia, foi o de concessões cada vez mais amplas aos segmentos monopolistas, enquanto restringia e contingenciava
cada vez mais as demandas populares, como a reforma agrária, abandonada em nome da prioridade ao agronegócio, o estrangulamento dos serviços públicos diante dos interesses privados na educação e saúde, por exemplo, e da sacrossanta política de saneamento financeiro do Estado em benefício dos interesses do capital financeiro. O ponto final dessa trajetória é o rompimento do pacto pela própria classe dominante, desvio de uma estratégia que é abandonada, mas a consequência necessária do seu desenvolvimento que esbarra em algo que não previa devido a um equívoco na leitura de nossa formação social. No centro desse equívoco está uma incompreensão do Estado burguês no Brasil. Acreditou-se que o desenvolvimento do capitalismo gerava as bases materiais que implicavam na forma democrática, de maneira que a luta de classes se daria no contexto de um Estado democrático de direito. Entretanto, o desenvolvimento do capitalismo dependente gera mais dependência, mais desigualdades e aprofunda as contradições de classe, acirrando a luta entre elas. Os segmentos dominantes estavam preparados para a ruptura inevitável e os setores populares seguiram firmes na ilusão de que, abrindo mão de rupturas revolucionárias, as classes dominantes abririam mão do recurso aos golpes. Descobriram, tragicamente, que nem sempre gentileza gera gentileza. A base desse equívoco se encontra na ilusão de que é possível democratizar a vida política sob a base material capitalista inalterada em seus fundamentos. Nosso desafio é enfrentar uma conjuntura desfavorável de ataques à classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que temos que enfrentar a tarefa de compreender os limites da estratégia derrotada e ir além dela. Professor Mauriase, na sua coluna para a plataforma Contra Poder.